somos uma igreja militante. Estamos neste mundo buscando a pátria celeste. Aqui eu quero fazer memória a Dom Henrique Soares da Costa, um bispo que nos deixou há pouco tempo. Dom Henrique foi muito mais conhecido agora, depois de morto. Por quê? Porque Dom Henrique apenas foi bispo. Dom Henrique apenas agiu como bispo. Dom Henrique cuidou do seu povo como bispo. Dom Henrique mostrou de fato como um pastor deve cuidar do seu rebanho. Dom Henrique é um exemplo para vocês. 152 bispos. Vocês que assinaram uma carta descabida, uma carta desnecessária. É isso que vocês querem fazer? Dividir a igreja? Porque é isso que as redes sociais estão dizendo. A CNBB rachou. Vocês representam a CNBB. Haja vista que 152 bispos que assinaram essa carta, dentre eles, uma minoria são bispos que governam a igreja. Porque em sua maioria são eméritos, aqueles que já são aposentados, que não governam mais, que não têm voz, mas que gritam porque ainda tem o saudosismo esquerdopata nos seus corações. Senhores bispos, cuidem da igreja e não dividam a igreja. Unam o povo e não afastem as pessoas umas das outras. Vocês foram escolhidos para serem pastores, para levar o povo para a pátria celeste, para consagrar as pessoas, para configurando a sua vida com a vida do Cristo, ensinarem os valores do Cristo ao povo. Vocês não foram escolhidos para bispos, como bispos, para dividir a igreja, para assinar documentos que prevalecem ideologias esquerdopatas que são contra a defesa da vida, aos valores da família. Por que os senhores continuam insistindo numa esquerda que durante muitas décadas nesse país saqueou os cofres públicos? Vocês sabem disso? Ou senhores eminências esqueceram já dos grandes acontecimentos em que o país foi marcado no mundo inteiro por esta corrupção instalada no Brasil, por esses partidos esquerdopatas, e os senhores continuam investindo nisso, insistem nisso? Aonde os senhores querem chegar? No afastamento dos fiéis da Igreja Católica? Na divisão do cristianismo? Por simplesmente apoiarem partidos políticos com ideologias esquerdopatas que destroem os valores que vocês mesmos são chamados a pregarem, a defenderem? É um paradoxo, é uma loucura, é uma doença mental. Parem para pensar. Será que vocês, como bispos, não têm medo das consequências desses atos? Arcebispos, cardeais assinaram uma carta dessa? Coisa horrorosa, dá nojo, dá vontade de vomitar o que vocês estão fazendo com o povo brasileiro. Agora que o país entrou nos trilhos, agora que o Brasil está caminhando, agora que nós estamos vendo uma luz no final do túnel, vocês querem ressuscitar a desgraça para esta nação? É isso que vocês querem para o povo, para os fiéis? Vocês estão destruindo vocês mesmos, porque o povo não vai escutá-los. Vocês estão tirando a beleza do magistério da igreja com essas decisões, com essas escolhas, com esse apoiamento que não leva a lugar algum. Senhores bispos, retratem-se. Senhores bispos, desconsiderem tudo isso. A igreja é muito maior que vocês. Vocês vão morrer, vocês vão passar. A igreja vai permanecer. Já vivemos muitos períodos ruins em que bispos, cardeais, tomaram decisões que marcaram de uma forma ruim a igreja. E vocês querem continuar a fazer isso? Nós estamos precisando de homens como Dom Henrique Soares da Costa. Nós precisamos de homens como Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, o bispo de Guarulhos, que defendeu a igreja, que defendeu a vida ali naqueles anos de 2010, eu sou testemunha porque eu estava lá, e que foi perseguido, foi caluniado, um ano depois morreu, mas um homem que honrou o episcopado, que defendeu a vida, a família, os valores,
e que entre vocês mesmos vocês os perseguiram. Por quê? Por ideologias esquerdopatas? Senhores bispos do Brasil, acordem! Vocês estão dividindo a igreja, vocês estão machucando o povo, vocês estão trabalhando direto ou indiretamente para partidos que querem destruir o cristianismo. Vocês precisam receber um chacoalhão de Deus, porque vocês são representantes de Deus e vocês estão fazendo um serviço contrário ao que deveriam fazer. Muitos padres estão indignados e não têm coragem de falar, mas eu estou dando a minha cara. Eu estou aqui na Ilha de Maré. Se quiserem me perseguir, eu estou aqui na Ilha de Maré, na cidade de Salvador, numa comunidade que vocês esqueceram, uma comunidade quilombola, uma comunidade excluída, marginalizada e perseguida. E vocês precisam honrar o nome que levam, eminências, bispos da igreja. Foi-se o tempo em que falar de um bispo era algo maravilhoso. Hoje as pessoas denigram a imagem de um bispo por causa dessas decisões que vocês fazem. Honrem o episcopado. Amem, unam, não dividam. Juntem, não espalhem. Porque aí o que vai acontecer com a igreja? Culpa de vocês. Povo brasileiro, vamos orar pelos bispos, vamos rezar pelos bispos, vamos rezar pelo clero, para que o Espírito Santo os ilumine e os faça cair em si e defender o Brasil. Não defender ideologias, mas discernir aquilo que está sendo feito e levando o país para os trilhos. Nós estamos observando o Brasil indo para os trilhos. Coisas boas acontecem, mas porque este governo fechou a chave do cofre, não se pode mais roubar, querem destruir o governo. E os senhores vão compactuar com isso, apoiando cartinhas desta maneira? Que Deus tenha misericórdia do nosso país e abençoe o chefe desta nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.